pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, como prometido, para gravar um vídeo falando um pouquinho sobre a minha mudança de hábitos, né? Já fez um ano de aniversário, desde que eu decidi mudar alguns hábitos da minha vida, coisas que estavam me deixando infeliz, me deixando para baixo, me levando a gerar muita ansiedade, compulsões. Enfim, como foi perder 25 quilos nesse um ano de processo. Pra quem me conhece, né, ou sabe da minha história, sabe que eu nunca tive problemas com obesidade. É algo que eu vim adquirir depois, né, após a minha primeira gestação. Comecei a ganhar alguns quilos. E depois na minha segunda gestação, que foi da Anne, eu engordei 17 quilos, né, num total. Mas nunca mais consegui voltar meus hábitos, voltar minha rotina. Nunca consegui ser persistente em nada. Sempre que eu começava uma academia, eu parava, ou começava um esporte, ou começava uma dieta, comer mais limpinho. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu nunca consegui colocar na minha vida, né, como saúde. Então, eu não tinha tantos problemas com obesidade, não estava tão acima do meu peso, mas não me importava com aquilo que eu comia, aquilo que eu colocava para dentro do meu corpo, e era completamente relaxada, se me permitia em todos os momentos que eu tinha vontade. Até que na segunda gestação, que foi da Nicole, eu já engravidei acima do peso, mais ou menos uns 8, 10 quilos acima do meu peso, e engordei 22 quilos, chegando... Ai. Fiz uma careta pro pessoal. Tô vendo. E já desde a gestação da Nicole, eu já levava uma rotina assim muito ansiosa. Assim que eu engravidei dela, eu me preocupei com a questão da alimentação, porque eu sabia que eu vinha tendo uma rotina muito já compulsiva, de descontar muito a minha ansiedade nos doces, nos bolos. E eu, a certo ponto, assim, que eu só queria comer esses alimentos, não tinha vontade nem de comer comida. Então, eu me cuidei no começo. Então, até ali, o quinto mês, sexto mês, eu tinha engordado apenas 5 quilos. E dali em diante, eu engordei mais 17, até o nono mês. Foi algo, assim, que disparou. Claro, né, a gente sabe que a grávida fica muito inchada. Eu tive muito problema com inchaço. Uns 5 quilos, eu acredito que era só retenção. Porém, a gente ouve muito, nós mulheres, né, aquela frase, quando você tá grávida, é assim mesmo, depois o seu corpo vai voltar normalmente, se permite mesmo, você tem que comer mesmo. A gente não acreditem nisso, é realmente uma mentira, né? Se você tem um ritmo assim na gravidez, quando você ganhar o seu filho, você vai continuar nesse ritmo e vai ser muito difícil você perder o peso, eu falo porque eu experimentei disso. Assim que eu tive a Nicole, eu estava com 94 quilos, bastante, né, para alguém que sempre pesou 64, 62, 65, sempre foi o meu peso. E claro, né, que quando eu engravidei dela eu já estava com 74 quilos, 73 quilos, mas era muito, né, para minha altura, e eu estava assim... já bem, com bastante dores nas juntas, eu não podia fazer nada, eu ficava bem indisposta. Mas passando, né, o parto, eu tive ali um período de desinchaço. Nos primeiros 20 dias eu eliminei 11 quilos, né? Eu cheguei a passar no médico, foi a última vez que eu me pesei antes da pandemia e na última consulta que eu tive com a nutricionista. Bastante gente me perguntou se eu passei com Nutri, o que eu fiz, e sim, gente. Eu fui encaminhada pelo meu obstetra desde a gestação da Anne, passei com uma Nutri, e depois, na gestação da Nicole, que eu comecei a aumentar muito o peso, meu IMC estava bastante alto, e na gestação os médicos se preocupam bastante com a questão da pressão, né, e do que a obesidade pode gerar. Então ele me encaminhou ali para Nutri, ela me deu orientações, né, ela me deu o plano alimentar, ela foi acompanhando ali mês a mês o meu desempenho, mas eu nada controlava, gente, a minha ansiedade. Contudo, eu não tinha ansiedade em relação à gravidez, mas era em tudo. Se eu estava chateada, eu ia comer, se eu estava feliz, eu estava comendo, e sempre, o tempo todo, procurando o que comer. Mas eu nunca cheguei a fazer uma receita dela, eu procurei seguir, né, as orientações dela,
de como comer, dos horários que você tem que estar comendo, a água que você tem que estar ingerindo. Então eu sabia o que tinha que fazer o tempo todo, mas não fazia. Enfim, né? Mas voltando aí, quando eu eliminei 11 quilos pós-parto da Nicole, mais ou menos no mês de março de 2020, eu já estava assim, ainda estava com um inchaço, então eu estava no caminho certo. Mas a partir dali, eu comecei a engordar, gente, compulsivamente. Tava sempre comendo doce, sempre comendo massa, bolo, pizza, era todo final de semana. E eu comecei a me sentir mal com aquilo, porque você, depois de um período que vai levando essa alimentação aí no seu dia a dia, o seu corpo começa a reclamar. Seja nos exames, seja no colesterol, seja diabetes. E nesse mesmo período, o meu pai, ele descobriu a diabetes, né? Uma doença crônica, que todo mundo conhece, né? Mas que fez com que ele tivesse que mudar todos os hábitos de vida. Ele teve ali, foi prejudicado em outras áreas. E aí me virou uma chavinha e eu pensei, eu não quero desenvolver isso na minha vida, né? Que eu já tenho uma grande chance. Então, se eu mudar hoje, talvez eu não desenvolva a doença. E eu comecei a me preocupar com essa questão de saúde, gente, foi a primeira coisa. É claro que, por estar acima do peso, depois, né, desses 83 quilos, eu engordei até os 90 ou 92. Eu não cheguei a me pesar, mas eu me baseei nas roupas, né, nas fotos. Eu tava muito mais gorda do que o meu pós-parto. E aquilo parecia que não ia mais parar, né? Mas, enfim, eu estava, sim, preocupada com a estética, com o meu bem-estar, de estar feliz comigo mesma, mas me preocupei primeiramente com a saúde. Então, eu me via fazendo 1000 coisas, cuidando das minhas filhas, da minha casa, e o marido, e igreja, compromissos. Então, eu estava sempre tentando dar conta de tudo, mas aquilo que eu achava que era essencial, que era a minha saúde ou até mesmo a minha vida espiritual, que começou a ser afetada, né? Quando você não está feliz, né, consigo mesma, você dificilmente vai evoluir em outras áreas também. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a Deus. Eu entendi que se Ele tivesse em primeiro plano, tanto na minha vida quanto nos meus sonhos ou nas minhas metas, eu ia conseguir alcançar, não por mim mesma, mas pela capacidade, né, que Ele me deu, que Ele deu a você também. E comecei a encarar a vida pensando, se eu consigo tantas coisas, eu vou conseguir renunciar a mim mesma também, né? Por que eu não consigo deixar de comer o açúcar? Por que eu tenho que comer o docinho, o bolo inteiro? E comecei a ver que não era só uma questão de compulsão, ou de gosto, que eu gosto muito de doce, não. Eu vi que havia um vício do açúcar por trás de tudo. Porque era café doce o dia inteiro, era sempre buscando aquela sobremesa, aqueles docinhos maravilhosos, chocolate. Quem não gosta, né, gente? Mas tudo que não tem equilíbrio, né? Tudo que passa aí da nossa capacidade de controle tende a nos prejudicar. Agora, enfim, né, passando esse pequeno desabafo aí do começo, né, retratando um pouquinho para dar uma introdução, o que eu efetivamente fiz. Eu não fiz dietas mirabolantes, não fiz low carb. A primeira coisa que, na minha realidade, que eu vi que poderia funcionar para mim, foi tirando os alimentos, assim, mais prejudiciais, como o açúcar refinado, as massas de farinha branca, que depois, né, eu acabei descobrindo uma intolerância com glúten, gente, coisa que eu nunca tive na vida. Eu acabei desenvolvendo. Então, a primeira coisa, comecei a tirar fritura. Então, de manhã eu comia o pão francês, eu passei para o pão integral, comi uma fatia de pão integral com um ovinho mexido. Tomava meu café com leite que eu já tomava, docinho, normal. No almoço comecei a comer só o arroz e feijão, tentei tirar sobremesas, ou então comer frutas no lugar de sobremesa e fui começando. Então eu não buscava mais esses alimentos e fui acostumando. A primeira semana foi bem difícil, a segunda também. Mas depois que eu percebi, depois de 15 dias que eu conseguia não comer, eu vi que a minha vontade de açúcar, de doce, de massa tinha reduzido assim 80% ou mais. Então, eu aproveitei que eu estava animada e comecei a me exercitar. Como eu comecei?
Comecei com vídeos aí na plataforma do YouTube mesmo, tem bastante, na internet. Comecei a pesquisar o que eu comia, os alimentos que iam me ajudar nesse processo. E todo dia eu fazia um pouquinho, gente. Era exercícios em casa, coisinha pouquinha, pouco tempo, mas que fizeram toda a diferença para me dar um gás para eu continuar, porque eu ainda tinha muito pela frente. Então, depois disso, assinei uma plataforma de exercícios, né? Eu falo bastante lá no Instagram, mostro muito o meu dia a dia. Então, eu vou deixar aqui embaixo linkado, se você quiser acompanhar os stories e seguir lá também. E depois de 2 meses, assim, eu lembro que teve aniversário da minha filha, de 3 anos, e eu fiz os docinhos, preparei tudo, gente, eu não comi nada. Eu tava tão assim, focada e tão sem vontade. Então, se você começou uma dieta e vê que você tá perdendo a vontade de comer esse tipo de alimento, não come porque você pensa, nunca mais comi um doce desse, vou comer sem vontade. Não, deixa pra quando você tiver com muita vontade mesmo. Porque essa da gente se permitir acaba que gera compulsão, gera outras vontades pra gente continuar comendo. Eu emagreci 10 quilos depois de 2 meses. Dos meus 88, 90 quilos, eu fui para os meus 79, 78 quilos. Eu já estava muito feliz. Postei uma primeira foto. Eu não postava, não falava nada aí da minha rotina, gente, né? Mas minha mãe, minha irmã, algumas pessoas acompanharam aí como foi tudo isso. Gerou muita repercussão, eu recebi muita pergunta. O que você fez? Eu tô engordando nessa pandemia. Como é que você está fazendo, o que você tirou, e dali começou a me gerar uma vontade de falar um pouquinho sobre o assunto. Sempre que eu postava uma foto ou que eu falava sobre emagrecimento e saúde, gerava aí muitas questões. Eu comecei a ver que muitas pessoas tinham necessidade, buscavam alguma orientação, ou pelo menos alguém para você se inspirar, para você ver, porque eu sempre falo que se eu consigo, se eu conseguir, você também consegue. Todo mundo consegue, né? A gente precisa identificar a dificuldade que cada um tem individualmente, porque não é uma receita de bolo que eu vou dar pro A, pro B, pro C seguir. Cada pessoa, cada organismo vai reagir de uma forma, com alimentos, né, diferenciados para cada um. E daí, gente, eu estagnei nos 79, 78 quilos, não emagrecia. Comecei a relaxar um pouco, já não seguia tanto, passava de dias ou até semanas sem me exercitar, mas eu ainda não tinha chegado onde eu queria, né? Então, o que eu fazia quando eu saía de onde eu queria chegar, né? Pensava onde eu queria, onde eu precisava chegar, e principalmente, né, não me deixar pra de novo me largar, eu tô comendo doce, tô comendo muito açúcar. Para e volta para onde você precisa. O segredo é sempre você voltar ao foco, né? Então, quem consegue mudar os hábitos sempre tem para onde voltar.